Agindo Deus, quem impedirá? Olá, Quem queridos, impedirá? bom dia, muita paz, saúde, prosperidade, alegria, vitória e muita sabedoria. Sabedoria do alto se manifestando através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, que nos dá essa capacidade, essa sabedoria. Que você tenha um dia de excelência, você que já nos acompanha logo pela manhã, lembrando que Agindo Deus, quem impedirá, é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã. Então fique com a gente até às 10 da manhã, que tem muita coisa boa. Temos uma palavra de fé para abençoar você. Você vai receber algumas instruções que vai te abençoar. E também a oração por todos. E nós já declaramos um dia de excelência, já profetizamos nessa semana profética, portas se abrindo, novas conexões, saúde para você, cura, libertação, restauração e confia, conforme diz a Bíblia no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. A importância da confiança, né? Confia nele e ele tudo fará. Confia, confiança, certeza, convicção. Você está com vida. Deus está permitindo você estar com vida nesse dia, porque Ele tem um plano, Ele tem um propósito específico para você. Nós cremos que Deus tem um plano para todo mundo. Ele tem um plano geral e um plano específico, individualizado para mim e para você. Então pega essa palavra profética aí e ande nesta palavra. O Senhor é por nós. Romanos 8,31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então a nossa confiança está em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, o Salvador do mundo, aquele que veio para trazer vida e vida com abundância. Então receba aqui essas palavras iniciais, crendo que Deus tem o melhor para você no dia de hoje. Se você puder compartilhar a maneira que você está nos ouvindo, se você ouve pelo nosso canal no YouTube, compartilhe o canal. Se você está ouvindo pelo aplicativo da rádio, compartilha. Se você está ouvindo por alguma rede social, compartilha aí para que outras pessoas também sejam abençoadas e receba aí uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento para um dia de vitória. Bom dia, pastora Eva. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia você de longe, bom dia você de perto. Bom dia você que se faz presente nesse momento tão único, tão especial, tão memorável, tão extraordinário, que é estar na presença desse Deus vivo, poderoso e grandioso que nos fortalece. Isso mesmo, Ele dá força ao cansado e àquele que não tem nenhum vigor. Ele te levanta para vencer mais um dia na sua presença. Ele tem compaixão de você, Ele quer te dar saúde, Ele quer tirar este corpo abatido, aflito e colocar um novo cântico, isso mesmo, um novo cântico nos seus lábios. É manhã de unção, manhã de milagre, manhã do agir de Deus, manhã com elas, manhã com você. Manhã com você, empresário, empreendedor, trabalhador, senhor, senhora, jovens e crianças, conectado nesta mesma frequência, essa mesma sintonia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É Ele que te dá saúde, é Ele que renova as suas estruturas, Ele tira todo o coração aflito, toda a alma aflita, todo o coração abatido. Ele vem para curar, Ele vem para restaurar, Ele vem para libertar e Ele quer salvar você. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida e Ele quer que você cante um novo louvor nesta manhã. Isso mesmo, o salmista Davi, no Salmo 6, ele declara, ele confessa, ele fala, ele pede saúde para a sua alma, saúde para o seu corpo. Ele pede que o Senhor venha para salvar, para curar, para libertar, para livrar. Isso mesmo, livrar da morte, livrar da perseguição, livrar daquilo que te oprime nesta manhã. Nosso Deus de Pai, o nosso Deus soberano, o nosso Deus que não abandona os seus filhos.
Isso mesmo, às vezes os filhos abandonam os seus pais, mas os seus pais nunca abandonam os seus filhos, isso mesmo. Ele está sempre intercedendo, ele está sempre orando, ele está sempre cuidando, ele está sempre esperando uma palavra sua. Então diga, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deixa ele enviar você para alguns lugares, deixa ele enviar você para algumas situações, porque ele sabe que você consegue resolver, porque não é você que resolve, é ele que vem por você e com você. Com essas palavras, pastora Eva declara aí um dia muito frutífero, muito abençoado e muita provisão chegando, pastor Edson. Com certeza, estamos debaixo de uma unção profética, estamos na palavra profética, na palavra de Deus. Então nós estamos firmados em Cristo, que é a nossa segurança, e ele diz, olha, eis que eu estou convosco todos os dias. Então a nossa confiança é 100% em Deus, na sua presença, no seu agir. E creia, você não nos ouve por acaso. Mesmo você que já acostumou nos ouvir, talvez você já criou esse hábito sagrado, né? Chegou de manhã, já conecta pelo rádio, pela internet e está com a gente. Creia que Deus tem um tempo novo, é um novo dia, uma nova esperança, nova expectativa. Então estamos aqui para ajudar você, estamos aqui justamente para juntos formarmos aqui uma grande corrente de oração. Nós vamos clamar ao Todo-Poderoso e pode ter certeza, vai acontecer coisa boa. Então confia, entrega, descansa no Senhor, porque Ele é a nossa segurança. O Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E Davi também diz no Salmo 37, o verso 25, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Esse é o nosso Deus. Ele cuida de você, ele cuida da sua família, ele cuida dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus propósitos, mas você tem que chamar por ele. Você tem que aceitá-lo como seu Senhor, Salvador, Libertador. Ele não quer ser hóspede na sua casa, ele quer morar com você. Ele não quer andar de carona aí no seu carro. Ele quer fazer parte da sua vida em todas as áreas. Então chame por ele. Diga, Senhor, vem, entra dentro de mim, vem salvar a minha vida perdida, isso mesmo. Porque você estava perdido e foi achado. No Evangelho de João, capítulo 15, diz que ele te chamou, ele te escolheu. E lá no 17 também, de Evangelho de João, capítulo 17, diz que ele já orou por você. O Espírito Santo, ele geme, ele chama, ele ora, ele clama dentro de você. Então ele tem saudade de Deus, ele tem vontade de estar com Deus. O Espírito Santo, ele mora dentro de você, por isso você fica muitas vezes sem saber que rumo tomar, porque você não pergunta para a pessoa certa do Pai, a pessoa certa do Espírito Santo. Então quando você declara, vem Senhor, salva a minha vida, Senhor, meu Deus, você consegue chamar o Senhor, meu Deus? Por amor a você, Ele deu o melhor que Ele tinha. Então Ele já se doou, Ele já deu o seu Filho unigênito. E muitas vezes você não quer se doar, você não quer dar 5 minutos para estar com Ele, você não dá 10 minutos para estar com Ele. Ontem eu estava falando para um aluno meu, eu disse assim, ore 3 vezes por dia, 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde, 5 minutos à noite. Dê para Deus 15 minutos, divida de 5 em 5, mas fale com Deus. E esse meu aluno, ele disse assim, sabe que eu não consigo conversar com pessoas. Eu disse, então comece conversando com Deus. Porque quando você conversa com Deus, você vai ter facilidade para conversar com pessoas, porque você vai estar cheio de Deus, cheio da graça, cheio da glória, cheio da presença. Aquele medo vai sumir, aquele medo vai desaparecer. Então você precisa criar hábitos, criar rotinas de falar com aquele que te criou,
Ele é o seu criador e ele deixou o manual. Ah, pastor, eu nem sei como eu funciono. Então, ele deixou um manual para você. E você vai aprender através da palavra de Deus como você funciona. E ele vai te ajudar, ele vai tirar esse medo, essa insegurança, essa raiva, essa doença, esse ódio. Eu não sei o que tem dentro de você, mas uma coisa eu sei. O Senhor dos senhores, o médico dos médicos, o pastor dos pastores, o advogado dos advogados, o Deus das causas impossíveis, o médico dos médicos, ele entra em ação e ele vai te livrar. E ele vai te poupar. E ele vai quebrar cadeias, destruir muralhas, quebrar correntes, cadeados, fortalezas, para você passar. Que Deus é esse que eu não vou querer na minha vida? Que Deus é esse que eu não vou querer na minha vida? Pastora, mas eu já perdi tanto, eu já fui tão abandonado, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. E daí? Deus te ama e Ele gosta de você. Aquela pessoa não estava pronta para te amar, aquela pessoa não estava pronta para andar com você, aquela pessoa não estava preparada para andar com você. Por isso, você se decepciona com pessoas, mas Deus jamais vai te abandonar. Ele está com você nas montanhas, Ele está com você nas profundezas dos mares, Ele está com você no deserto, Ele está com você quando você tem tudo e Ele está com você quando você não tem nada. Ele é o soberano. Ele é o lírio dos vales. Ele é a rosa de Saron, Ele é a estrela da manhã, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o primeiro, o único, o verdadeiro. O Deus forte, o nosso general é Cristo. Chame por Ele. Se reconcilie com Deus hoje. Se reconcilie com Deus hoje. Estava orando por uma pessoa e ela disse, pastora, ore pela minha irmã, ela está com raiva de Deus faz 3 anos. 3 anos com raiva de Deus? Ah, porque ela sofreu muito, então ela não quer se reconciliar. E ela culpa Deus. Então é momento de olhar para dentro de você. Olhar para dentro de você, não para dentro do outro. E curar as suas feridas, sarar a sua alma. E é Ele que te sara, é Ele que te cura, é Ele que te liberta. E nesta manhã, você marcou um encontro com o Todo-Poderoso, com o soberano Deus. Ele coloca sobre você um manto de glória. Esse manto de glória te protege, te guarda, te livra, te limpa. Ele faz tudo o que você precisa, sabe por quê? Porque o manto que Deus coloca sobre mim é para proteger algumas coisas, mas o que Ele coloca sobre você é para você. E para o pastor Edson, Então é só obedecer. Na escola é ABCD, com Deus é obedecer. É só obedecer. E Ele vem. E Ele está aqui nesta manhã para agir nesta causa impossível. Qual é a sua causa impossível? Ah, pastor, é minha saúde. Ó, faz 1 semana. Ah, pastor, é meu casamento. Tá difícil, tá insuportável. Não, pastor, o meu problema é na empresa. Eu já não sei mais o que fazer. Então chame por Ele. Deixa Ele agir. Coloca assim, ó, nas mãos do Mestre. Quando você coloca nas mãos do Mestre, você está trazendo a luz da presença de Deus. Porque o Salmo 23 diz o quê? Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o cálice transborda. Então você tem que preparar uma mesa. Estamos aqui em uma mesa preparada. E tem unção na mesa. Tem glória na mesa. Tem alimento na mesa. Tem provisão na mesa. Tem saúde na mesa. Tem alegria na mesa. Tem refrigério, tem comunhão, tem reconciliação. Na mesa tem comida boa, na mesa tem tudo. Na mesa tem pão, na mesa tem água, na mesa tem louvor, na mesa tem adoração, na mesa tem palavra de Deus. Você está aí na mesa, nesta manhã, meditando, anotando, falando com Deus. Ele está te alimentando, Ele alimenta você, porque a sua alma tem sede, tem fome. Tem fome da palavra, fome de Deus, fome de estar com Ele. E Ele vai se revelando a você de uma maneira sobrenatural e vai saindo aquele peso dos seus ombros, aquela dor na coluna, no joelho, nos pés, nas mãos, na cabeça, aquela insônia, aquela tristeza começa a sumir, começa a desaparecer, porque a palavra limpa, a palavra lava, a palavra cura. Foi isso que o salmista Davi declarou no Salmo 6. A minha alma está muito aflita, ó Deus.
A minha alma está muito aflita. Então, quando você está aflito, abatido, é bom nem sair de casa. Já vai lá para o seu quarto. Entra lá. Fecha a sua porta e fala com Ele. Porque Ele vai te revelar no secreto. E depois Ele vai te honrar publicamente. Mas primeiro você já guerreou no seu secreto. É isso que Deus faz. É isso que Deus realiza. Então assuma. Assuma que você não está bem, assuma que você está cansado, assuma que você está triste, assuma que você está revoltado. Fala, ó Senhor, hoje eu abro o meu coração e eu declaro, limpa a minha mente, tira esse pensamento de medo, tira esse pensamento de morte, tira essa tristeza. Mas já também faça a sua parte, abra essa janela, se levante, se posicione. Você é um soldado mais que vencedor, porque o nosso general é Cristo e Ele te leva para as guerras e para as batalhas, mas você precisa estar em pé. Levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor já está sobre você. É amanhã de provisão, pastor Hélio. Com certeza, manhã de provisão, manhã do agir de Deus. E daqui a pouquinho nós queremos orar com você e por você. E a Bíblia diz, falando em provisão, no livro de Reis, olha só que interessante esta história. Muito interessante como Deus age. Deus age onde tem escassez, onde tem falta de algo, Ele começa a agir. Então preste atenção nessa palavra aqui, que nós vamos compartilhar dentro daquilo que a pastora já está falando. Em 1 Reis, capítulo 17, do verso 1 até o verso 16. Aqui fala justamente quando Elias, um homem de Deus, profeta, Elias, ele estava ali num momento tão importante da história da nação, mas Elias, a Bíblia fala que ele era um homem de fé, que ele orou e não choveu durante 3 anos e meio. Tanto é que no livro de Tiago fala sobre isso, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou e não choveu. Depois só voltou a chover quando ele orou novamente. Mas nesse texto aqui de 1 Reis 17, ele diz assim para o rei: veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Bom, essa primeira parte a gente vê o que? Elias sendo sustentado por Deus de uma forma sobrenatural e totalmente atípica, algo que não é comum. Primeiro Deus fala: você vai até o ribeiro de Querite, que está ali diante do Jordão, e lá você vai ter água para você beber. Mas o alimento, a comida, o pão, a carne, eu já mandei, eu já ordenei, eu já convoquei os corvos. Deus falou: os corvos que vão trazer para você pão e carne pela manhã e também pão e carne à noite, ou seja, em 2 horários. Ele tinha 2 refeições especiais, que não era um garçom humano, né? Profissional, bacana, um abraço para os garçons aí. Mas aqui era os corvos vinham e traziam comida para aquele homem de Deus. Amado e amado ouvinte, quero lhes informar que Deus não mudou. Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo, de ontem, de hoje e será eternamente. O mesmo Deus que agiu dessa forma para abençoar Elias, através da nossa fé em Cristo Jesus, também pode acontecer milagres extraordinários na sua vida. Eu não sei qual é o milagre que você está precisando. Qual é a área da tua vida que você está precisando de um sobrenatural desse tipo aqui? Creia, Deus faz milagres. Por isso que estamos aqui encorajando você a crer, a confiar, a acreditar. Porque por um período
ele foi sustentado dessa maneira, por um período. Entenda, a nossa vida ela é feita de ciclos, de períodos. Então você tem que aproveitar. Se você está vivendo nesse momento um período que nós falamos assim de abundância, de vacas gordas, né? Então aproveite esse tempo, até guarde alguma coisa se você puder guardar, em se falando em provisão financeira inclusive, porque às vezes acontece um período de você ter uma porta aberta e você começa a prosperar em todas as áreas, inclusive nas finanças. Então Deus está falando, aproveite esse momento para também separar algo, uma reserva. Vai escutando. Então veja bem, só que Deus, independente se você tem uma reserva ou não, Deus proverá. Deus vai prover. A nossa confiança está em Deus. Eu estava realizando uma live e eu disse para o pessoal, gente, escreva aí, minha dependência, eu dependo de Deus. E o pessoal escreveu, eu dependo de Deus. Se você quiser escrever também, escreva. Eu dependo de Deus. Então, nós temos que entender isso. A nossa vitória, o nosso suprimento, a nossa segurança vem de Deus. Vem do Altíssimo. Vem do Todo-Poderoso. Então, Elias fora sustentado por um ato totalmente diferente. Mas foi por um tempo. E quando terminou esse tempo, a Bíblia diz que o rio secou. Já não tinha mais água, porque já não estava chovendo. Seca. Quem sabe você está vivendo uma seca na tua vida. Em alguma área, parece que está seco. Não produz, não tem fertilidade, não vai para frente. Por isso que você está nos ouvindo. Porque nós cremos que se Deus permitiu você nos ouvir, conectar conosco, é porque Ele quer te abençoar e quer que você também dependa dEle. Tem gente que fala, eu dependo de mim, eu dependo da minha força. Claro que a gente tem que fazer a nossa parte, mas aqui é uma dependência que não falha. Nós temos que confiar no nosso trabalho, confiar nos nossos talentos, acreditar. Deus nos deu essas capacidades, esses talentos. Deus deu para mim, para você, para cada um de nós. Ele deu, vamos assim dizer, coisas para a gente realizar que você tem que realizar. Mas é Ele que nos deu. Então nós temos que acreditar no potencial, né? É isso mesmo que vem à mente agora, potencial. Todos nós temos um potencial que ainda não foi utilizado, sabia disso? Você tem um potencial ainda dentro de você que tem que sair para fora, tem que ir para a prática. Estávamos também num discipulado esses dias justamente falando sobre a oração. E justamente a oração, ela tem ali uma palavra que divide em duas maneiras, ora e age. Então você tem que agir. Às vezes você está orando e Deus está falando, agora é hora de agir, agora é hora de marchar, agora é hora de tomar uma atitude baseada na fé que você tem no Todo-Poderoso, na oração que você está pedindo aí, algo para Deus. Então Ele provê. Prosseguindo a segunda parte aqui, a gente vê que quando termina aquele período ali de Elias, aí Deus fala com ele novamente. Então aprenda a ouvir o direcionamento de Deus, ouvir a voz de Deus. Se você está enfrentando uma situação hoje, Deus está falando, Ele vai dar um direcionamento para você. Ele vai dar uma nova geografia para você. E há casos de pessoas que estão nos ouvindo que você vai mudar até de geografia. O que é isso? De lugar. Tem gente que vai mudar de um bairro para o outro, de uma cidade para outra, de um país para outro. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu recebi também, tudo por esse período, pessoas dizendo, pastor, ore, porque eu estou indo a São Paulo para pegar o meu visto para os Estados Unidos. E eu respondi, falei, toma posse profeticamente, já voltando com a sua bênção. Mas dito e feito, dali acho que 5 dias a pessoa mandou um zap, pastor, deu tudo certo, bem que o senhor falou, já estamos com visto para ir para os Estados Unidos. Aí uma outra pessoa ouviu eu falar isso aqui, já mandou um pedido, falou, pastor, eu ao contrário, eu já estou com visto, falta um valor para completar lá a despesa ali da viagem. Então eu falei, o mesmo Deus que permitiu o visto, se você já tem o visto, que é o mais difícil para os Estados Unidos, né? Então você vai conseguir o recurso. Né? E ela está nessa fé, está para sair a bênção. Se já não saiu, enquanto eu estou falando aqui, eu acho que a bênção já saiu, talvez ela não falou ainda. Então é isso, estamos vivendo um nível profético. Há uma unção do Espírito Santo nesta manhã, como todas as manhãs aqui com a gente, Deus está agindo, não é diferente hoje. Então pegue essa veia profética, essa palavra rema,
O Deus de Elias se manifesta do jeito dele, da maneira dele. Aí quando termina aquele período, Deus fala para Elias, está escrito em 1 Reis 17, o verso 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Ó, Deus estava dando um novo endereço para esse homem de Deus. Você vai lá para Sarepta, você vai habitar ali. Agora, olha o que Deus fala. Gente, a economia de Deus é diferente da nossa economia. É muito importante a economia da terra, né? A matemática, a economia, as finanças, tudo tem a sua importância. Mas Deus, ele faz diferente. Deus fala para Elias, você vai lá, você vai habitar lá, Elias? E é o seguinte, Elias, eis que eu já mandei, ordenei, ó, Deus ele é enfático, né? Eis que já ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Quer dizer, Deus mandou o servo dele na casa de uma viúva pobre. Aí que está a bênção, aí que está o negócio. Ou seja, quando você é enviado para um lugar e você fala, nossa, mas eu vim para um lugar, parece que eu queria para uma empresa grande e vim para uma menor. Eu queria para um ministério mais arrojado e vim para um pequeno. Então, ou seja, tem dois tipos de possibilidade. É para você abençoar aquele lugar e aquele lugar vai abençoar você. Entendeu? É Deus falando. Deus falou comigo esses dias. Está muito forte essa palavra, está muito quente essa aqui. Está fervoroso. Então, não reclame, não murmure, porque às vezes você faz pedidos que você esquece. Às vezes você está tendo resposta hoje de orações que você fez há um ano atrás e está acontecendo agora. É que você esqueceu, entendeu? Mas Deus não esqueceu, Deus sabe de tudo, né? Então, Deus falou, ali eu já ordenei uma mulher viúva que vai te sustentar. Elias não disse que ele questionou, que ele reclamou, não, por quê? Porque era um homem de Deus, ele era guiado pelo Espírito Santo, né? E ele era um homem carnal igual eu e você, porque a Bíblia fala que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele tinha um diferencial, que atraía esse agir de Deus. É o propósito que Deus tinha para Elias. E Deus tem propósitos para mim, para a pastora Eva, para você que está nos ouvindo. É isso aí. Deus é o Deus de maravilhas. É isso aí. E Ele está sempre te dando uma semente para semear. E muitas vezes você não está colhendo. O que está acontecendo? A terra não está preparada. Você tem que preparar a terra para receber a semente. A semente é o seu coração. A terra é o seu coração, a semente é a palavra. A terra é o seu coração, a semente é a palavra. Então tira do seu coração essa raiva, esse medo, esse ódio, essa amargura, que vai deixando a terra do seu coração seca, árida. Ela não está úmida, preparada, fofa para receber a semente. Porque a Bíblia diz que a semente ela pode cair no meio dos espinhos, no meio das pedras. Ela não vai produzir 30, 60, 100 por um. Então, quem sabe você está vivendo num tempo de escassez que não produz nada. Então, limpa o seu coração. Quem sabe a sua chave não chegou nas suas mãos, porque você não está preparado para entrar por algumas portas, não é verdade? Então, o processo é esse. Limpa, perdoa, purifica. Fique leve, fique feliz, fique alegre. Se alegre com a prosperidade do seu vizinho. Se alegre com a prosperidade dos seus amigos. Se alegre com a provisão do seu patrão. Porque você pode ser o próximo da fila que vai ser homenageado. É assim, queridos. Você tem que se alegrar com a felicidade do outro. E assim você vai ficando leve na vida. Porque a sua vez vai chegar. A sua hora vai chegar e você vai subir no pódio da vitória. Então é celebrar a conquista do outro, é se alegrar e ajudar, porque quando a colheita dos peixes vem, até as suas vizinhas vai te ajudar a colher. Porque a provisão, quando ela vem em abundância. Você já viu quando a gente ora para as mulheres que não podem gerar filhos e de repente elas têm gêmeos? Deus não dá pouca coisa. Quando tem uma esterilidade, pode preparar o quarto, porque vai vir 2. Quando tem uma esterilidade, pode preparar o celeiro, porque a comida vai ser em abundância. Então, Deus não dá resto. Deus não dá pouca coisa. Ele vem com tudo e Ele entrega. E até os seus amigos serão beneficiados. Sabe?
Deus vai te dar aquilo que você pediu no tempo certo, na hora certa. E o tempo é hoje, o tempo é já, o tempo é agora. O ontem já passou, o amanhã vai chegar, mas viva o agora, viva o hoje, intensamente. Escolha sorrir hoje, escolha investir hoje, escolha ser você hoje. Você não precisa imitar ninguém, você não precisa ser o outro, só seja você. Seja você simplesmente na sua essência. Se você tentar copiar o outro, não vai funcionar, não vai dar certo. E quem vai ser você se você quiser ser o outro? Quem vai substituir você se você passar a sua vida para o outro viver quem você é? Não funciona. Então essa mulher tinha provisão na casa. Ela nem sabia, mas a unção estava sobre ela, o milagre estava ali. Então nesta manhã Deus vai se revelar a você de uma maneira sobrenatural e poderosa, porque tem provisão na casa. Tem provisão aí onde você está, norte, sul, leste, oeste, onde chega a nossa voz, chegam os milagres criativos de Deus. Então Elias vai e visita aquela viúva de Serepta. Onde é a sua Serepta? Exatamente. Deus está enviando, hein? Tem mudança, hein? Prepara aí, prepara os seus documentos, prepare a sua carteira profissional, se é o teu caso, prepare o seu currículo, prepare o seu passaporte, prepare. É isso. Se você quer algo, então já vai se preparando. Faça a tua parte. Faça aquilo que faz parte o humano, entendeu? Às vezes é um documento que você vai precisar tirar hoje. Às vezes é atualizar a sua carteira de identidade. Às vezes já está antigona e tem que atualizar, né? Às vezes é alguma coisa. Deus está falando, né? Às vezes tem gente que ela quer que Deus faça um milagre, né? Mas às vezes tem coisa que o milagre não saiu, não porque Deus não possa fazer. Então você precisa acertar algumas coisas, não é? Todos nós vamos viajar, você tem que viajar com documento. Ninguém vai pegar um avião, um ônibus, seja dentro do país ou fora, você tem que ter um documento, não é assim? Carteira de identidade, o seu CPF, carteira de motorista, um documento. É ou não é? Você não vai andar aí sem documento, né? Tem que ter. Então, Deus também está falando isso aqui. Porque às vezes tem coisas que não acontecem porque você não se prepara. Então você tem que se preparar. E quando você se prepara, é uma questão de momento. Vai acontecer, o de repente de Deus vai acontecer. Voltando aqui em 1 Reis, capítulo 17, verso 9, Elias então obedece. Ele levanta, ele vai lá para a cidade. Deus mandou, ele foi. Então, Deus mandou, minha gente. Se Deus mandou, você tem certeza que Deus mandou? Então, levanta e anda, levanta e vai. Né? É linda essa palavra, né? Dispõe-te, levanta. Sim. Eu ordeno. Então, eu não sei se você é o Elias ou se você é a viúva. Se você está dando ou se você está recebendo. Se Deus está te enviando ou se Ele está mandando você fazer a comida. Uma coisa eu sei. Você pode passar por essas duas posições na sua vida. Qual delas você está? Deus está te enviando? Então se levante, se posicione. O soldado, ele fica vigiando. Ele está sempre atento para não tomar decisões erradas e não pegar o inimigo errado. Ele está? Vigia, irmã. Vigia, irmão. Você tem que vigiar. Você ora, mas não vigia. Então, ora de olho aberto. Vigia. Vigia, porque quando ele manda você se levantar, você tem que ir, tem que fazer, tem que realizar. Porque a ordem de Deus é de Deus. Ele ordenou. Então, você tem que aprender a limpar os seus ouvidos espirituais para ouvir a ordem de Deus. Porque você está confuso, você não ouve a ordem de Deus, você ouve a ordem dos outros, mas não é Deus que falou. Aí você entra em confusão. Deus não confunde ninguém. Deus não é um Deus de confusão. Ele explica. E depois ele vai descomplicando o que ele já explicou. E o que ele faz hoje, você só vai entender amanhã. Não fica tentando entender. Porque milagre não se explica. Milagre você aceita pela fé. E quem não gostou, vai falar com Deus que ele te explica. Receba, em nome de Jesus. Começa a receber de Deus. E Deus vai enviar
quem ele quiser, a hora que ele quiser e do jeito que ele quiser. Se não chegou a sua vez vai chegar. Um vai primeiro, outro vai depois, os dois vai junto, ou não vai nenhum, ou vai os dois. E assim, Deus trabalha para aqueles que nele espera, para aqueles que nele espera. Confia, espera, irmão. Tua vez está chegando. É isso aí. Tá na senha, tá na vez. Tá chegando. Tá chegando, minha gente. É isso aí, meus queridos. Olha só, tem mais coisa boa aqui. Então ele se levantou, obedeceu. No verso 10 diz assim, 1 Reis 17, 10. Sim. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Olha só, é a mulher que Deus falou. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. Então ele já pede água, tá com sede, né? E ela, indo ela buscá-la, aí ele chama ela novamente e diz assim, traga-me agora um pedaço de pão na tua mão. Olha só, pediu água e depois pede pão. Quando pediu água, a mulher não falou nada. Mas quando pediu pão, daí ela falou algo aqui. Ela diz assim, olha, é o seguinte, olha o que ela fala aqui, o verso 12. Porém, ela disse, vive o Senhor teu Deus. Você vê que ela jogou para Elias, para ele e para o Deus dele. Por quê? Porque ela era uma mulher gentia, entendeu? Ela ainda não cria no mesmo Deus de Elias. Ela jogou, vive o Senhor teu Deus. O teu Deus, ela falou. Né? Ela não falou o nosso Deus, o teu Deus. Que nem um bolo tenho. Quer dizer, no mínimo tinha que ter um bolinho ali, naqueles bolos que você come na padaria, que você paga uns vintão lá. Aqueles bolos simples. Né? Mas não tinha isso, não tinha. Eu não tenho bolo. Aí ela falou assim, somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite. Então escreva aí, farinha e azeite. Então esses dois ingredientes, farinha e azeite. Então ela tinha um pouco de cada, tanto a farinha quanto o azeite. E ela disse assim, olha aqui, eu estou pegando 2 cavacos, né, gravetos, enfim, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho. Traduzindo, ela falou assim, eu vou fazer a última refeição, eu e meu filho vamos comer essa última refeição e vamos morrer. Assim está escrito na Bíblia. Então ela já deu uma sentença. Vamos morrer. E acabou tudo. Então ela estava numa situação de muita escassez, desesperadora. Entendeu? Então escreva aí, farinha e azeite. Farinha e azeite. Você que está em casa, deve ter na sua casa aí farinha, né? Farinha, azeite ou óleo, que seja, mas tem, né? Então, quando você lembrar desses 2 ingredientes, você não esquecer essa mensagem. Farinha e azeite. O mesmo Deus que estava guiando, dirigindo Elias para ele mudar de território, é o mesmo Deus que nos trouxe a Curitiba e que nos leva para onde ele quiser, e assim ele faz com você também. Deus tem planos maravilhosos para cada um de nós. Entendeu? Então, ela falou, eu não tenho a não ser o azeite e um pouco aqui de farinha, e vou fazer a última refeição. Quando Elias ouviu isso, o lamento dela, a situação dela, ele disse assim, e Elias lhe disse, não temas, ou seja, não tenha medo. Vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Isso aqui é a economia de Deus, gente. Isso aqui é a economia bíblica. É a economia bíblica. Se a mulher está dizendo que vai fazer a última refeição, ela vai comer, o filho dela vai comer, e depois vai morrer porque não tem mais suprimento, acabou, não tem mais nada em casa. Agora Elias vem e diz, olha, faça primeiro então um bolo pequeno, para mim primeiro. Elias pediu para ele. O que diz Mateus 6,33? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando você prioriza a ordem de Deus, quando você prioriza o que Deus fala para a gente fazer, as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, aqui Elias representa isso. Primeiro, para ele. Quando ela recebe essa direção, essa instrução, ele ainda fala para ele, profetiza na vida dela. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel,
a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Porque a seca durou 3 anos e meio. Ou seja, ela ouviu isso aqui. O que ela fez? Obedeceu. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, o filho e a sua casa muitos dias. Ela, Eliseu também, Elias, melhor dizendo, Elias, né? E toda a sua casa. E a sua casa, muitos dias, aqui fala muitos dias. Alguns estudiosos comentam que durou 3 anos esse negócio. É um período ali, 3 anos e meio de seca. Então, há uma conjectura aí, né? Entendeu? Quer dizer, muitos dias, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, a botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falaram pelo ministério de Elias. Eu já li esse texto muitas vezes, já preguei várias vezes, talvez no rádio você que presta atenção já ouviu, mas está diferente hoje. Há uma unção diferenciada. Por quê? Porque muitos estão dizendo, nossa, o mundo está esquisito, parece que está um clima esquisito. De fato tá uma certa batalha espiritual, né? O mundo espiritual está em batalha, vamos usar esse termo, né? Ou seja, mas o nosso general é Cristo. Nós servimos o vencedor. Nós servimos um Deus que venceu a morte, venceu tudo. Ele está conosco. Ele diz, ó, não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo está nos inspirando esta palavra para abençoar você, para encorajar a sua fé. Então, dê uma oportunidade para Deus. Dê uma oportunidade para Deus. É isso mesmo que você está ouvindo. Fé como semente. Aqui fala de fé. Fala de fé. A mulher acreditou, a mulher falou a verdade, mas o Deus de Elias, é bem provável que ela havia, após isso aqui, convertido ao Deus de Israel, com certeza, né? Você está entendendo? Então tem mudança. Então descansa, meu amado. Não é por acaso que a gente está aqui hoje. Tudo tem um propósito, tudo é algo já pronto, que Deus já preparou. Uma mesa, um banquete. Lembra do banquete da sabedoria? Então, um banquete da sabedoria. É o banquete da provisão, é o banquete da abundância. O nosso Deus é o Deus da abundância. Então escreva, você que gosta de escrever algumas frases proféticas, escreva assim: a abundância está na minha casa. Diga isso, a abundância está na minha casa. A abundância está na minha vida. A abundância está na minha empresa. Declare, use essa palavra abundância e profetiza para você. A gente ensina muito isso aqui. Pratica os princípios da palavra. Tá certo? E houve a provisão, houve o milagre. E é tão interessante esse texto aqui, que Jesus, certa ocasião, ele lembrou dessa mulher aqui. Ele falou dessa mulher aqui. Está escrito no Evangelho, que é interessante aqui, como Jesus. Ele mencionou. Ele falou, olha, lá tinha tantas viúvas. Jesus falou, tinha tantas viúvas lá em Sarepta, mas foi escolhida a viúva de Sarepta. Não foi a viúva da outra cidade, foi dessa região. Então Jesus mencionou isso em uma das suas ministrações. Jesus falou. E Jesus falou também, porque aqui é um profeta, ela abençoou o profeta. E Jesus também fala que aquele que abençoa o profeta vai receber o galardão de profeta. Aquele que dá nem que for uma água, um copo d'água, vai receber também. Então o nosso Deus é o Deus de recompensas. Há recompensas. Tem recompensas que você vai receber aqui ainda na terra, para a sua vida. Ok? E tem outras recompensas, que eu digo as melhores, na eternidade. Por isso você precisa se entregar a sua vida a Jesus, caminhar com Jesus, e lembrar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e nele, através de Cristo, nós temos toda a provisão que nós precisamos. Então para de ficar falando que é quantidade. Não é quantidade. É a qualidade da obediência. É a fidelidade da obediência. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Deus é especialista em multiplicar quando não tem, mas Ele pega o pouco que tem e Ele realiza o sobrenatural. Então a fidelidade das pequenas coisas, seja fiel
nas pequenas. Se você é uma secretária, se você é aquela que leva água para o seu patrão, se você é aquela que limpa a primeira sala, se você é aquela que está fazendo as pequenas coisas, entenda isso, que é um processo. Logo você vai galgar lugares maiores. Então é a fidelidade das pequenas coisas. A mãe, quando começa a ensinar uma criança a limpar, a cuidar, a zelar, ela vai dando as pequenas coisas básicas. Depois ela vai aumentando a responsabilidade daquela criança na casa. Você entende isso? Você entende isso? A mãe não vai mandar aquela criança já fazer comida e ligar o fogo. Não, ela vai ensinando primeiro. Ela vai passando responsabilidades primeiro. Ela ensina o que tem lá naquele lugar primeiro, naquela cozinha, naquele quarto, naquela sala, naquele fio, naquela tomada. Ela vai protegendo aquela criança, ela vai ensinando aquela criança. Então, é muito forte essa revelação de hoje, porque Deus quer que você entenda que a fidelidade daquela mulher e o que ela fez para o profeta protegeu a parte que ficou com ela. Olha que forte isso. Então, quando você entende a responsabilidade, não é por Deus, é por você, é Ele que quer te abençoar. É por sua causa Ele vai repreender. É por sua causa Ele vai te proteger. Mas a atitude é só você que tem que tomar. E essa mulher decidiu obedecer à ordem. E é assim que funciona. Então, dispõe-te e seja o primeiro a entender o que Deus quer de você nesse dia. Seja o primeiro a orar, seja o primeiro a falar bom dia, seja o primeiro a falar obrigada, seja o primeiro a abrir a porta, seja o primeiro a orar. Vamos orar? Ninguém quer orar hoje? Seja o primeiro a orar, seja o primeiro a ensinar, porque Deus vai te dar essa capa, esse manto de responsabilidade nesta manhã, e as riquezas das nações virão sobre você. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo entra em ação nessa manhã. Amém. Que Deus abençoe os profetas dessa geração. Que Deus abençoe as viúvas dessa geração. Que Deus abençoe a cada uma das nossas intercessoras, das nossas colunas, dos nossos investidores, aqueles que fazem a obra de Deus acontecer através da obediência e da fidelidade. Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele te devolve 30, 60, 100 por um. Essa responsabilidade é nossa. E quando Ele começar a abrir os celeiros, olha, você vai chamar até os seus amigos para te ajudar a celebrar a vitória. Jesus diz aqui, Lucas 4, 25 e 26. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Olha que coisa interessante. Tinha muitas viúvas, mas Deus direcionou Elias para essa aqui, porque ela era mais necessitada. A Bíblia diz que ela era uma gentia, então ela não cria ainda no Deus de Elias. Mas certamente após isso houve essa mudança. Entendeu? Então você está ouvindo por quê? Você foi escolhido ou escolhida para ouvir essa palavra hoje. Então se você crê, pegue essa palavra profética para você também. E Mateus 10, 41 e 42, Jesus fala: quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. Ela abençoou o profeta e ela foi abençoada de uma forma sobrenatural. Pegou a revelação? Entendeu? É só praticar agora que você vai ver a manifestação aí do poder de Deus na sua vida. Vamos orar, pastor, então? Vamos orar. Momento da oração. Pai, nós cremos em milagres, nós cremos no agir de Deus, no toque sobrenatural.
O Senhor é aquele que visita Sim, sim. a casa da vovó, o sítio, a chácara, a fazenda, o automóvel, o escritório. Onde essa pessoa está chegando os milagres criativos de Deus, agindo e operando, transformando o caos, transformando essa dor em saúde, essa tristeza em alegria, essa miséria em provisão. O Senhor é aquele que entra lá na casa da vovó. O Senhor é aquele que entra lá onde está aquele casal se reconciliando hoje, entregando nas tuas mãos as causas impossíveis, as dificuldades, as ansiedades, as dores, as tribulações, os problemas familiares, profissionais, sentimentais, todos esses que se sentem sozinhos e cansados e querem até desistir e parar na metade do caminho. Mas o Senhor vem com a sua palavra poderosa para agir e transformar esse pensamento de miséria em unção e revelação para essa geração, para esse tempo onde tem jovens e crianças olhando para nós e vendo onde está esse Deus e essa diferença naquele que serve um Deus verdadeiro e poderoso e grandioso, que todas as manhãs se faz presente nessa casa, nessa empresa. Essa pessoa até diz, se tornou um hábito, se tornou um projeto, um propósito na sua vida, mas ela ainda não se entregou a ti, ela ainda não entregou a sua vida para Jesus para deixá-lo agir totalmente, 100% na sua vida, e hoje ela se rende, Pai, aos seus pés, se prostra diante de ti, te pedindo. Por isso nós declaramos esta manhã, Pai, receba esta pessoa, receba esta vida que se entrega hoje, declarando que o Senhor é Senhor da sua vida. Nós declaramos a bênção do Pai, a bênção do Filho, a bênção do Espírito Santo. Escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. Que ela venha melhorar a cada dia, mas que ela venha entender que o Senhor aceita ela do jeito que ela é, com seus erros, com as suas falhas, com seus defeitos, mas ela não vai ficar mais assim. A partir de hoje, algo novo acontece e se torna uma nova pessoa. Em nome de Jesus, livra dos vícios, do pecado, da prostituição, das brigas, das intrigas e das confusões. Arranca pela raiz esse mal, Pai. Esse espírito de miséria e de doença que age nessa casa, essas dívidas, essas brigas e intrigas, porque tem dívida, tem doença nessa casa. Toca, Senhor, para desfazer as obras do mal. Em nome de Jesus nós cremos, em nome de Jesus nós declaramos, pelo poder que há na Tua palavra, pelo poder que há no nome de Jesus. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração. Está ligado na terra, está ligado no céu, e nós cremos no poder da Tua palavra, no poder da palavra profética, no poder da oração da fé. Portanto, Senhor, que o Teu favor, a Tua graça, alcance a todos que nos ouvem, Pai. Que o milagre aconteça nesta família, que a provisão venha na área em que essa pessoa está necessitada, precisando e pedindo socorro, Pai. Talvez alguns são até na área das finanças, dos negócios. Então, Deus, que seja um dia de provisão, um dia de porta aberta. Para alguns será um novo trabalho, um novo emprego, um novo negócio, uma nova conexão comercial. Ó Deus, um novo faturamento. Abençoa esta empresa, esse empresário, este empreendedor, este homem que tem a sua loja, o seu comércio, a sua indústria. Abençoa a loja pequena, média, grande. Abençoa os profissionais liberais, autônomos, vendedores, corretores de imóveis, vendedores de loja, vendedores que saem nas ruas, nas casas, oferecendo seu produto, vendendo, Pai. Abençoa, Senhor, desde aquele pipoqueiro, o comerciante dos parques da cidade que estão trabalhando honestamente. Abençoa, prospera, multiplica, abençoando também os dizimistas, ofertantes, agentes de Deus e todos aqueles que semeiam no ministério Agindo Deus, quem impedirá, aqueles que estão semeando e vão continuar ou vão começar hoje semear, como essa viúva semeou ali no profeta Elias. Ela foi poderosamente abençoada. Que as pessoas tenham também essa compreensão de semear com alegria, porque o Senhor ama aquele que semeia com alegria. Abençoa a vida econômica, financeira, as causas impossíveis nós já colocamos nas tuas mãos, pedindo socorro, Pai. Esta pessoa que separou seus documentos, chave da casa, do carro, da loja, da empresa, chave do caminhão, chave, Senhor amado, de um trator, de um veículo de trabalho. Abençoa, Senhor, os documentos, casa própria, aquele que vai fechar o seu contrato hoje de compra e venda, de negociações. Abençoa o contrato social desta empresa, esta pessoa que é um empresário e hoje ele vai ter uma reunião, da sua diretoria. Dê a ele sabedoria nas suas palavras, sabedoria nessa mudança da empresa, nesse rumo desta empresa.
para que haja uma concordância e a provisão venha, a abundância das bênçãos de Deus esteja na vida deste homem, desta mulher, deste empreendedor, deste trabalhador, dessa dona de casa. Meu Deus, que os enfermos sejam curados e a bênção da saúde física, saúde mental, emocional, saúde espiritual, e que haja um despertamento espiritual, um avivamento espiritual, um derramar do teu Espírito Santo sobre cada pessoa que ouviu esta palavra, e haja realmente a abundância da multiplicação da farinha, do azeite, na área em que essa pessoa precisa do milagre, que esse milagre se concretize no dia de hoje. Senhor, abençoa a cidade de Curitiba, o estado do Paraná e a nação brasileira. De norte a sul, leste a oeste, onde chega essa palavra, chega a bênção de Deus para os ouvintes. Também abençoa aqueles que vão nos ouvir pelo nosso canal no YouTube, aqueles que vão nos ouvir em outras partes do planeta Terra, onde chegar esta palavra profética e essa oração da fé, chega ali o teu agir, para que vidas sejam salvas, libertas e abençoadas. Abençoa a água também que nós separamos, que após a oração se torne um remédio espiritual. Assim nós oramos, Pai, já te agradecemos para todo sempre. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.